Bom dia, estamos contentes de estarmos aqui nessa manhã tão especial, onde celebramos a ressurreição de Jesus. E nós vamos, com muita alegria, nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Jesus, celebrar o nome dele. E nós vamos dar início cantando um hino muito especial. Quem quiser nos acompanhar, hino de número 272, Aleluia, ao Cristo ressurreto. Cristo já ressuscitou, aleluia. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia. E por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. Para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Ressurgiu, é vencedor, aleluia. Toda a glória ao Redentor, aleluia. Nós vamos, nesse instante, ouvir uma história para as crianças. Chama os seus filhos aí. A tia e a vovó Lúcia vai estar contando uma história da ressurreição de Jesus. Então chama as crianças e vamos então acompanhar esse momento especial. A nossa história de hoje, como o contexto nos diz, é sobre a morte de Jesus. Então Jesus foi pregado na cruz e as pessoas ficaram tristes porque depositavam nele toda a sua esperança e ele agora estava morto. As pessoas ficaram decepcionadas e Jesus então, olhando para aquelas pessoas, ele expirou. E houve trevas e uma escuridão na terra. E os guardas então disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Os guardas testemunharam isto. E logo então um homem chamado José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para colocá-lo num túmulo novinho, onde ninguém tinha sido colocado. E colocado lá, rolaram uma pedra grande sobre o túmulo. E no domingo de manhã, as mulheres foram então ver Jesus e pôr perfumes no corpo dele, depois disso tudo ter acontecido, não é? Jesus entregar seu espírito e as pessoas ficarem tristes e as trevas caírem sobre a terra. E José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, não é? Esse aqui é José de Arimateia, depois que o guarda deu testemunho. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus e foi colocá-lo então lá no túmulo novinho. Domingo de manhã, depois deles terem enrolado essa pedra, as mulheres foram ao túmulo levando perfumes e aromas para colocarem no túmulo de Jesus. Mas eles ficaram assustadas, porque o corpo de Jesus não estava lá. E logo um anjo apareceu e elas ficaram muito assustadas. E esse anjo lembrou as mulheres. Vocês não estão lembradas que ele falou para vocês que ele ia ressurgir no terceiro dia? E elas falaram, é mesmo? Agora nós lembramos.
E o anjo falou: vão correndo, vão anunciar Jesus. E elas chegaram lá, os discípulos tristes, e elas anunciaram a Jesus: olha, nós vimos, Jesus está vivo. E Jesus próprio depois apareceu aos discípulos e disse: olha, sou eu mesmo, veja aqui a minha mão e o meu lado. Vocês não se lembram que eu falei para vocês que eu iria ressurgir? E eles ficaram tão contentes depois que Jesus contou tudo isso para eles e fez com que eles se relembrassem das Escrituras, que era necessário que ele morresse e fosse assunto aos céus. E eles ficaram felizes, contentes, abraçaram a Jesus e começou aí uma grande luta, uma grande vitória até os nossos dias de hoje. Agora nós vamos ouvir um corinho com as crianças. Participem! Um bom dia a todos. Hoje é um dia de muita alegria. Hoje nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Muita alegria porque a nossa esperança, ela renasceu. Jesus vive eternamente e Ele está conosco nesse momento que nós estamos passando por essa turbulência. Vamos começar cantando com as crianças, né? Vamos lá, crianças. Vamos cantar aquele cântico que diz: Ele vive, 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 né? Vamos lá? Com a tia Denise. Ele vive, vive, vive. Ele vive, ele vive. Ressuscitou, venceu a morte. Hoje está vivo e para sempre eternamente. Ele vive, vive, vive. Ele vive, ele vive. Foi para o céu e muito em breve virá buscar-nos para si. Virá buscar-nos para si. Muito bem. Vamos agora fazer uma oração. Eu quero que você abaixe a sua cabeça e eleve o seu pensamento a Deus. Vamos agradecê-lo e falar com Ele. A oração nada mais é do que uma conversa com o nosso Pai, porque Ele não está morto, Ele ressuscitou e Ele está nos ouvindo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, ressurreto, louvado e bendito seja o teu nome. Nosso coração está exultante, Senhor, de alegria, porque o Senhor venceu a morte. A morte já não tem mais poder sobre nós. Podemos dizer, como o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte, o último inimigo a ser vencido, foi vencido pelo Senhor. Aleluia! Muito obrigada, Senhor Jesus, porque agora nós temos vida em Ti. Ó Senhor maravilhoso, que as pessoas que estão nos ouvindo, essas crianças que acabaram de cantar conosco e ouvir a história, possam entender essas maravilhas da Tua história. Oh, conta-me a velha história, a história de Jesus Cristo que fala pelos séculos dos séculos. Ó Deus, que essa história seja verdadeira no coração de cada vida, Senhor. Que haja, Senhor Jesus, um quebrantamento no cada coração, Senhor Jesus, para aceitar-te como Jesus, como Salvador das suas vidas, para que nós tenhamos e todos aqueles que aceitarem ao Senhor também tenham acesso a essa vida eterna, porque o Senhor é o único caminho, é só através de Ti, Jesus, que nós podemos chegar aos céus. Ó Deus, dá-nos essa compreensão, dá com essa compreensão às criancinhas. Ó Espírito Santo de Deus, derrama do Teu conhecimento nos nossos corações. Ó Deus, toma essa escola dominical nas Tuas mãos, o estudo que vai ser ministrado pelo pastor. Ó Pai, que seja, Senhor, algo que venha aquecer e que venha colocar alegria no nosso coração nesses tempos difíceis. Ó Pai, sê Tu a nossa alegria. Em nome e por amor de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amém.
Meus irmãos, é com muita alegria que nós vamos agora estudar a palavra de Deus. Nós vamos nesse instante, então, estudar a palavra de Deus. Gostaria de, antes de lermos a Bíblia, gostaria de cumprimentar alguns irmãos. Hoje nós temos aniversário da Mariana Pereira, também na terça-feira do Adriano Borges, na quarta-feira a Nilda Cabral, na quinta o Alberique, o Alex Furquim e também a Camila Bianca, né? Na sexta-feira temos o Pedro Henrique e no sábado que vem o Isaon e a Giovana. Então esses são os nossos aniversariantes. No final nós vamos estar orando por vocês. Vamos abrir a palavra de Deus para nós estudarmos. Nós vamos estudar em Mateus capítulo 28, versos 5 e 6. Mateus 28, versos 5 e 6. Vamos ler então. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Que Deus abençoe a palavra de Deus. Nesta manhã de ressurreição, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito desta grande verdade, desse fato incontestável que é a ressurreição de Jesus Cristo. A primeira tentativa de negar a ressurreição de Jesus Cristo foi feita pelos próprios sacerdotes judeus, justamente aqueles que deveriam se arrepender de seus erros. Agora, diante das evidências dos fatos, eles até tentam negar, mas diante das evidências dos fatos, ocultar a verdade mediante suborno. Lá em Mateus nos registra essa verdade. Entretanto, eles nada podiam fazer de eficaz contra a realidade do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Nesse estudo de hoje, nesse momento de meditação, nós não ocuparemos com a tentativa dos incrédulos de negar o fato da ressurreição de Jesus. Para nós, basta o que a Bíblia nos diz. Todavia, nós gostaríamos de apresentar aqui alguns elementos da Bíblia que manifestam com clareza a realidade, este fato incontestável da ressurreição de Jesus Cristo. O primeiro fato, meus irmãos, é o túmulo vazio. Jesus registra que um anjo do Senhor removeu a pedra que fechara o sepulcro de Jesus. Essa pedra, ela pesava cerca de 2 toneladas. Certamente, isso não foi feito para que Jesus pudesse sair, visto que a matéria não servia empecilho para o corpo glorificado do Senhor ressurreto. Todavia, isso foi feito, segundo me parece, a fim de que, primeiramente, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, pudesse constatar aos seus próprios olhos o túmulo vazio. Posteriormente, também o fizeram João e Pedro. O túmulo continuou vazio, como evidência concreta da ausência do corpo de Jesus. Todavia, o túmulo vazio pode ser explicado de 3 formas. Ou os discípulos levaram o corpo, ou os inimigos levaram o corpo, ou ele realmente ressuscitou. É verdade que a primeira dos discípulos ter levado o corpo, não havia nenhuma contribuição nisso, porque eles estavam desanimados, desesperados com a morte de Cristo, não esperando a ressurreição. E mesmo que eles raptassem o corpo, seria impossível, porque lá tinha uma escolta do Império Romano guardando o corpo de Jesus. O mesmo acontece com os inimigos de Jesus.
Eles jamais fariam aquilo, porque havia uma guarda do Império Romano guardando. A verdade é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não tinha como silenciar esta verdade. Jesus está vivo e o túmulo vazio nos evidencia isso. A segunda questão que a Bíblia nos apresenta da ressurreição de Jesus Cristo são as aparições de Jesus. As aparições de Jesus. Jesus, o Senhor ressurreto, apareceu durante 40 dias antes de ir para os céus, quando ele vai para os céus. Várias pessoas Jesus viu, cerca de 13 ocasiões diferentes, dando prova da sua ressurreição. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo faz um sumário das aparições do Cristo ressurreto. Cerca de 500 pessoas viram Cristo ressurreto. Então nós encontramos aqui as aparições de Jesus. Depois nós encontramos a terceira evidência da ressurreição de Jesus, é a transformação dos discípulos. Apesar de sua priori autoconfiança ingênua, os discípulos, diante da prisão de Jesus, fogem, deixando Jesus nas mãos dos seus algozes. Após a sua crucificação, eles estavam atemorizados, estavam nas suas casas de portas trancadas. Agora, após a confirmação da ressurreição de Jesus Cristo, Pedro, que antes havia negado a Jesus 3 vezes, juntamente com João, agora dá um testemunho corajoso diante das autoridades judaicas. Podemos encontrar isso lá em Atos. Essa transformação de covardes, agora de homens corajosos e que deram até a própria vida, essa transformação só pode ser explicada pela certeza da presença confortadora do Cristo vivo entre eles. Os apóstolos jamais extrairiam essa coragem de uma mentira por eles inventada. Esta era a ousadia do fruto do Espírito de Cristo que habitava neles. A quarta evidência da ressurreição de Jesus Cristo, desse fato incontestável, é a pregação apostólica. A certeza e o significado da ressurreição de Cristo estavam tão nítidos na mente e nos corações dos discípulos que todos os seus sermões tinham como clímax histórico a ressurreição de Cristo. A mensagem apostólica apontava para a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, por meio da ressurreição de Cristo. A pregação apostólica se baseia nas palavras e nos atos salvadores de Deus e na história, e a ressurreição foi esse fato histórico. Ao lermos o livro de Atos, podemos encontrar várias passagens dos apóstolos pregando, e a mensagem principal era do Cristo ressurreto, aquele que tinha vencido todas as coisas. Como temos enfatizado, Paulo em Atenas, ele pregava a Jesus e a ressurreição. A ressurreição era a tônica da sua mensagem apostólica. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria pregação, nem fé, nem esperança. No livro de Atos, não encontramos nenhum sermão em que a ressurreição não fizesse parte da proclamação da mensagem do Evangelho. Mesmo que muitos estudiosos céticos não creiam na ressurreição de Cristo, têm que admitir, os discípulos criam e proclamavam esta mensagem. A quinta evidência desse fato incontestável da ressurreição de Cristo é a conversão de muitíssimos sacerdotes. Humanamente falando, os sacerdotes judeus, para aceitarem a pregação de Jesus como Cristo, precisavam estar certos da realidade da sua ressurreição, já que tudo parecia ser oposto.
Por exemplo, a crença predominante de um Messias militar, o boato forjado pelos principais sacerdotes de que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo. Entretanto, o Deus que age mediante a verdade agiu também em suas mentes e nos seus corações, mediante a realidade da ressurreição histórica de Cristo. Lá em Atos capítulo 6, encontramos que muitos sacerdotes judeus converteram ao Cristo ressurreto. A sexta evidência do fato incontestável da ressurreição de Jesus Cristo, nós encontramos claramente na conversão de Paulo. Saulo teve a sua vida transformada pelo confronto com Cristo ressurreto. Saulo era um perseguidor, agora é o apóstolo Paulo o perseguido, disposto a dar a sua vida, como de fato deu, por amor ao Cristo vivo. Paulo transforma-se no pregador efetivo do Cristo ressurreto, o qual lhe aparecera no caminho de Damasco e era uma realidade viva em sua existência. 20 anos depois do seu encontro com o Senhor vivo, Paulo se inclui entre aqueles que viriam o Senhor ressurreto, dizendo: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que por nascido fora do tempo. Ele diz essas palavras ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios. A sétima evidência deste fato incontestável da ressurreição de Cristo na Bíblia é a observância do domingo. É fato que no Novo Testamento não encontramos nenhuma ordem ou mesmo ensinamento para a igreja se reunir no domingo. Se é assim, por que então a igreja substituiu o sábado pelo domingo? A resposta para essa pergunta se encontra nas páginas do Novo Testamento e também na história da igreja dos séculos posteriores. O Novo Testamento nos mostra que a ressurreição de Cristo deu-se no primeiro dia da semana, domingo, e que alguma das suas aparições deram-se também no domingo. O sábado está relacionado ao evento histórico da libertação do povo do Egito. Além, obviamente, da lembrança desse fato histórico, o sábado assume o caráter de gratidão a Deus por sua libertação e preservação, e é um convite irrestrito a meditarmos na bondade e na misericórdia de Deus para com seu povo. Guardar o sábado significa preservar a aliança, lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, a associação do dia do descanso com a ressurreição de Cristo foi mais do que natural, visto que é Cristo que encontramos a verdadeira e total liberdade e descanso. E o padrão que nós podemos encontrar claramente é a obra recriadora de Deus. Na ressurreição, Deus trouxe o cumprimento final do seu programa de redenção. A criação original produziu o mundo, mas a criação e ressurreição trouxe o mundo destinado à sua perfeição. A igreja do Novo Testamento era primordialmente composta de judeus, os quais jamais mudariam a guarda do sábado, que era um sinal da aliança feita com Deus e o seu povo. Pelo domingo, jamais eles fariam isto, se não tivesse um motivo bastante consistente, e ainda mais, se não estivesse convictos da aprovação divina. Deve ser mencionado que mesmo as igrejas estando sempre um grande número de judeus, lá em Atos e também nas cartas, nós não encontramos nenhuma discussão, ou mesmo menção de problemas relacionados pela substituição gradual
do sábado pelo domingo. O único motivo que nos parece plausível para esta mudança é a certeza de que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, passando aos poucos os cristãos se reunirem nas suas casas no primeiro dia da semana, já que não havia templo cristão. Mais tarde, já no final do primeiro século, João, narrando a visão que teve do Senhor, ele diz que recebeu no dia do Senhor, provavelmente se referindo ao dia que a igreja reservava para o culto cristão. Justino, um dos pais da igreja, explicando o motivo por que a igreja se reunia para cultuar a Deus no domingo, ele diz: celebramos no domingo, pois foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Portanto, meus irmãos, a observância do primeiro dia da semana é sinal evidente de que a igreja sempre creu na ressurreição de Jesus Cristo. A oitava evidência deste fato incontestável da ressurreição de Jesus Cristo é a existência da igreja. A igreja cristã só pode ser explicada e compreendida à luz da ressurreição de Cristo, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Há um escritor que ele diz o seguinte, Led, ele diz: não foi a esperança da continuidade da vida além túmulo, uma confiança na supremacia de Deus sobre a morte, ou a convicção da imortalidade do espírito humano que nos deu origem à igreja e a mensagem a ser proclamada. A crença em um evento acontecido no tempo e no espaço. Isto sim, Jesus de Nazaré ressuscitou dentre os mortos. E esta é a razão da existência da igreja cristã. Jesus de Nazaré ressuscitou dentre os mortos. A fé na ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico inevitável. Sem esta evidência, não haveria a igreja cristã. A nona evidência do fato incontestável da ressurreição de Jesus Cristo é a crença na divindade de Cristo, é crermos que Jesus é Deus. Um dos elementos que atestam que Jesus é Deus é o cumprimento das suas promessas. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os discípulos jamais aceitariam a sua divindade, pois assim Cristo teria sido motivo das suas decepções. Não foi assim que aconteceu com os discípulos a caminho de Emaús? Que eles estavam tristes, abatidos. Nós pensávamos que ele haveria de redimir a Israel, mas já é o terceiro dia. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Cristo seria motivo de decepções. Mas Jesus, por ser Deus, ele ressuscitou dentre os mortos. E a última evidência que eu gostaria de, nesta manhã, apresentar para os irmãos, do fato incontestável da ressurreição de Jesus Cristo, é a existência do Novo Testamento. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria história a ser contada, visto que o Novo Testamento é uma narrativa do cumprimento das promessas de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Estas são apenas algumas evidências que a Bíblia apresenta da ressurreição de Cristo. A ressurreição, para nós, é um fato que se encontra no seu apoio no registro infalível da palavra de Deus. E isto nos basta, pois isto, a nossa confissão, é como Paulo diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Portanto, meus irmãos, Jesus está vivo.
e a sua fé também em Jesus, a sua vida transformada. Lembra de como você era antes de ter a Jesus? Como que era a sua vida? O fato de você hoje estar amando a Jesus é um fato incontestável de que ele ressuscitou dentre os mortos. A transformação que ele fez na sua vida, que ele faz na vida de cada um de nós. Portanto, meus irmãos, coloquemos a nossa confiança neste Cristo ressurreto que venceu a morte. Nós estamos agora vitoriosos porque Jesus venceu a morte e a vitória que ele tem, ela se aplica a mim e a você e a todos aqueles que creem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Nós vamos nesse instante, meus irmãos, orar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, que Deus esteja abençoando a cada um de nós. E nós, nesse instante, antes da oração, eu gostaria de dar um aviso pequeno. Hoje à noite, aqui via online, nós vamos estar realizando o culto de ressurreição às 19h30. Então, venha participar às 19h30 nesse Facebook. Nós estaremos realizando este culto de gratidão a Deus e louvor ao Cristo ressurreto. Vamos então, nesse instante, orar, entregando as nossas vidas a Deus. Pai amado, nós te louvamos porque estamos diante do Cristo ressurreto. Como diz alguém, eu creio que Cristo está ressurreto, porque hoje eu falei com ele. E de fato, a Deus, nós estamos agora falando com um Deus que nos ouve. Um Deus que está à presença do Deus Pai e intercede por nós. Por isso, Pai, nós te louvamos, porque no domingo de madrugada, quando as mulheres foram visitar o túmulo, Jesus já estava ressurreto. E, ó Deus, nós te louvamos, porque a vida de Jesus trouxe transformação para as nossas vidas. Por isso, Pai, nós nos rendemos diante de Ti, porque sabemos que o Senhor está vivo e voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que o amam. Ó Deus, nesses dias em que enfrentamos essa pandemia, onde milhares de mortes espalhadas no mundo, nós podemos ver que a morte não vence. Quem venceu a morte foi Jesus. E todo aquele que tem a sua vida, a sua fé colocada na pessoa e na obra de Cristo, não morrerá eternamente. Por isso, Pai, dá-nos um domingo especial, um domingo de reflexão, de gratidão, de alegria, por sabermos que o Deus da qual servimos está vivo e dirige todo o universo. Descansamos nas tuas mãos. Oramos pelos nossos aniversariantes, que foram citados aqui no início deste momento. O Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles. E nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, meus queridos irmãos, que o amor do nosso bom Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que a presença do Espírito Santo repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Feliz Páscoa, que Deus abençoe a sua vida e que Deus cuide de você e nos proteja. Amém. Até hoje às 19h30. Que Deus te abençoe.